Nós, profissionais, engenheiros e arquitetos, temos que segui-las. E não podemos nos omitir. Temos que informar aos nossos contratantes. Mas tem que cumprir as normas da ABNT. Perdão. Alô. Vamos lá. Quem faz cálculo estrutural segue normas brasileiras e segue normas alemãs, segue normas europeias. É uma questão de preciosismo do profissional que projeta. Perdão, não é bem assim não. Nós profissionais temos que seguir normas. Podem não seguir. Se der errado, a primeira coisa que vai se apurar é se cumpriu norma ou não. Isso a gente comenta sempre em palestra, em aula. Você pode deixar de cumprir a norma. Se der alguma coisa errada, em obra só acontece coisa errada, só acontece imprevisto. Se você não tiver cumprido a norma, você está em maus lençóis. Mas isso aqui, norma, é para qualquer produtor de serviço ou de um produto, né? João Evangelista, engenheiro civil. Eu também participei agora já de 8 anos atrás, até 2000 e pouco, como síndico, né? Síndico de um prédio de 180 andares, de um condomínio grande. E quando eu entrei lá, também não existia orientação, não existia. E nós criamos tudo isso que está aí hoje, há muito tempo já. E hoje no prédio nós estamos lá na Barra, eu já não moro mais na Barra, já moro até aqui nas Laranjeiras hoje. O nosso prédio lá, ele tem um regulamento de obras. A pessoa vai fazer uma obra, a primeira coisa que ele vai é comunicar com o síndico. O síndico era um engenheiro, né? Na época, anos anteriores, que não era um engenheiro, que não entendia nada, como até no que eu estou atualmente, está tudo meio leigo. Estamos organizando também, estou dando apoio lá ao síndico, né? Que é justamente para ver se a pessoa já... Estamos entrando, mas sem nenhuma orientação, nem sem nenhum critério ou exigência dos órgãos públicos, né? Isso é que é o certo, né? O nosso condomínio lá, nós criamos os tempos. Vai fazer uma obra. Primeiro, tem as tubulações tronco, tem as tubulações, tem elétrico, tudo, essa parte toda que a gente sabe, né? Vai fazer uma obra, o proprietário, o dono da obra, vai na administração, procura lá, apresenta, faz o laudo, se for preciso, apresenta um projetozinho. Geralmente eles vão com arquitetos, com engenheiros e tudo, mas já há muito tempo, já há mais de 10 anos acontece isso lá no Barra Mansa, com a gente lá. No meu bloco e nos outros blocos, quase todos também, que eu dei apoio para todos eles, né? Mas isso vem sendo, mas eu pensei que foi, mas no geral, isso corre solto e eu não vejo como nós vamos chegar e conseguir que o síndico, o leigo que vai... É uma questão de mudança de cultura, é divulgação e mudança de cultura. Já temos todo esse trabalho aqui, viu, Lanterna? Quase mais de 10 anos que funciona direitinho, vai lá, a gente põe um arquiteto, isso aqui não pode, uma parede tem água, aqui vai passar água, aqui passa tubulação tronco, aqui passa isso. Então, a pessoa sabe que ali não vai. Quando ele descalça aquela parede, o próprio condomínio, com o seu pessoal técnico, com o seu pessoal de manutenção, de visão, vai lá e diz, olha, ele acompanha também, nós acompanhamos também, e veria alguma desvio nos acompanhar. Mas isso não é o caso do síndico leigo. Tá certo? Então, minha preocupação é que nem todos os prédios vão ter acesso ao síndico, que o síndico vai se interessar em fazer isso. Na realidade, quem está prestando o serviço, quem está prestando o serviço deve informar. É uma questão de não incorrer em omissão. Não é? Se acompanhar depois, pelo menos verificar uma ou outra. Vamos dizer, enquanto não exigir. É questão de mudança de cultura, né? É questão de mudança de cultura. Nós não citamos aqui, o Código Civil Brasileiro estabelece que o síndico tem o dever, ele dá atribuição ao síndico de zelar pelo bem comum. Ora, se o bem comum também está dentro das unidades privativas, como é que ele pode zelar se ele vê a pessoa quebrando o apartamento e não tem um projeto do que está sendo realizado? Então, o próprio Código Civil já estabelecia isso. O cara com rompedor, acho que o rompedor não é para você chegar numa laje de um prédio já construído e para vibrar toda aquela parede, vibrar tudo, soltar placa, mas agora mesmo soltou uma placa aqui no nosso prédio. O cara com vibrador, né, quebrando laje de piso, a laje soltando, acho que uma coisa também deveria ter restrição, viu? Há coisa de 2 anos, nós atendemos a um edifício no Leblon, um apartamento em reforma, um operário com um rompedor
parecia desenho animado. Ele cortou a laje em volta de si mesmo e desceu para o quarto de empregada do vizinho de baixo. Mas é isso aí, pô. Ele foi na viga, os outros, mas só o laje dele deslocado. Isso foi no Leblon. O cara vai tirar aquele contrapiso, né? Aquela vibração toda, né? Mas... Paredes também, né? O cara soltar azulejo, soltar tudo com... Era só isso que eu tinha. Obrigado aí, pessoal. Se você tem uma laje muito fina, você corre o risco de aquilo ali vazar a laje. Você corre esse risco. Então, quando você está trabalhando com determinados equipamentos, tem que ter uma supervisão. Não pode largar, né, na mão de qualquer pessoa. Olha, falar sem o microfone dá uma confusão total e estraga a gravação. Então, quem quiser intervir, pede o microfone. Eu falei do operário que, como num desenho animado, cortou a laje, né, em torno de si. Atendemos na Barra da Tijuca, na Sernambetiba, numa ampliação de cobertura, teria que ser demolida uma laje. E o operário cortou em volta da laje. E a laje desceu. Foi um estrondo, as pessoas pensaram que o edifício estava caindo. Desceu todo mundo. Realmente, foi chamada Defesa Civil, tudo isso. Houve impactos na estrutura, lógico que só no entorno, mas houve impactos, houve danos à estrutura. Mas é porque o operário não fica solto com um rompedor. As pessoas têm que começar a ter consciência das coisas, têm que avisar o que é que vão fazer. Alguém mais, então? Eu vim para a palestra assim, com informações leigas de condomínios, de gente desesperada. Agora, qualquer pizinho que a gente vai ter que trocar tem que ter um responsável técnico. Então, eu estou achando assim, quer dizer, mas é isso, o pavor está decidido. Estão dando informações erradas. Então, talvez algum órgão, né, não sei quem, talvez tivesse que divulgar mais, até na própria imprensa, para sair esse pânico. Até às vezes porque alguns profissionais de má fé vão se utilizar disso até para ganhar dinheiro. Né? E é isso que está desacreditando. Eu vejo que está desacreditando. Que hoje eu fui falar isso com um colega e eu já estava até acreditando que era isso da lei. E ele falou assim: Marcelo, isso é corporativismo para tirar para o engenheiro, o arquiteto ter mais dinheiro. Eu falei: não, cara, não é por aí. Sabe? Existe, eu julgo que quando você vai fazer uma demolição de uma laje, se o cara vai tirar esse material todinho e colocar tudo num só canto, isso é um problema, exige um acompanhamento de alguém. Mas exigir o responsável técnico que tem TRT, e aí fica a definição, a necessidade de definição do que é para ter o responsável técnico ou não. Virou pânico. Essas informações que eu tenho em 2, 3 prédios que eu ouvi antes de conhecer dessa palestra aqui, né? Então o povo está em pânico. Eu espero que eu tenha tranquilizado você. A mim, sim. Você é colega nosso. Isso. Você é do sistema. Civil, O que ocorre é o seguinte: não mudou nada. Nem as responsabilidades mudaram. Sim. Responsável por um endereço é o dono do endereço. Se é um condomínio, o responsável é o condomínio, também não é o síndico. O síndico é o representante da massa condômina. O síndico só incorre em erro quando ele contraria uma decisão de assembleia. O que a gente está vendo por aí vamos dizer, um monte de pessoas falando de coisas que não leram, não sabem o que é, né, e estão dando opinião. Então, eu estou vendo administrador, economista, advogado falando de coisas que não sabem o que era, que não leram a norma, não tiveram trabalho, né, de ler a norma, porque aí não sabe nem onde é que compra a norma, então nem leram a norma. Então, dando opinião. É a mesma coisa, eu vou dar opinião sobre cirurgia na cabeça? Não vou dar, não sei se eu falar sobre isso, então não vou ficar dando opinião por aí. Então, o que está acontecendo é que estão buscando opiniões, não sei porquê, na mídia, de pessoas que não entendem do assunto. E quando a pessoa que entende do assunto
fala alguma coisa, essa coisa não é reproduzida. Porque nós tivemos uma experiência dessa, que fomos entrevistados horas por uma matéria, saiu uma linha e um monte de baboseira escrita na matéria inteira, uma página e meia do jornal com um monte de absurdo escrito, e o que a gente ficou 2 horas falando, saiu uma linha dizendo que a norma era boa para a segurança de todos. Ora, então é porque alguém quer fazer sensacionalismo com relação a isso, e que não são os profissionais. Essa é a questão. Oi, aqui, Mariane, arquiteta. Só uma dúvida, que agora, exatamente pelas responsabilidades de síndico, eu tenho ido a alguns prédios... Pode se identificar, por favor? O nome? Mariane, arquiteta. Isso. Eu tenho feito alguns laudos e a minha preocupação é justamente com as antenas, porque eu fui a alguns encontros com síndicos, né, que as antenas de celulares, por exemplo, coisas desse tipo que eles mandam colocar e fazem em reunião, né, sem nenhuma pessoa presente. Às vezes as pessoas que estão lá só pensam no valor financeiro disso também. É uma cultura que eu estou vendo que é assustadora. Então, assim, falar para o síndico que não coloque até uma análise, né, de carga, né, que lado, mas eu tenho visto muito isso, né? Eu acho que, assim, é só uma coisa que eu não tenho responsabilidade, conhecimento, mas quando eles me chamam para perguntar sobre isso, até a colocação por fantasma, às vezes quem vai nessa reunião, né, que são pessoas que moram e querem vantagens para poder diminuir condomínio, coisas desse tipo, não sabem a proporção dessa questão. E a gente tem visto muitos prédios cheios de antena, né? Então, também, para mim, é só uma questão de informação. Eu acho que eu não sei, eu mesma fico com muita dificuldade de avaliar isso. Essa questão da antena, quer dizer, sempre que a gente tem oportunidade, que nos chamam, a gente já em alguns casos já fizemos análise sobre isso, sempre que algum condomínio nos consulta sobre a questão da instalação de antena, a gente solicita que, antes de se fazer qualquer coisa, se faça um projeto de estrutura para saber como vai ser distribuída a carga desse equipamento todo, né, de telefonia, de como é que essa estação de telefonia vai ser implantada em que local, porque vimos alguns casos que botaram diretamente em cima da tampa da caixa d'água. A tampa da caixa d'água não aguenta uma estação de telefonia. Então tem que ter um projeto de distribuição de carga. Então tem que ter um projeto, tem que ter um responsável técnico por esse projeto antes de fazer a instalação. Pois mas desde o momento que esteja, né, eu converso com o síndico que realmente ele tem que refazer isso e chamar alguém. Sim. Mas eles normalmente não, agora ninguém mexe nisso. Complicado. As empresas estão botando essas estruturas sem engenheiro civil? Algumas sim, algumas não. A pergunta é se as empresas estão colocando sem engenheiro civil. Essa é a pergunta. Encontramos uma instalação de antena. Uma instalação de antena dá uma média de 6 toneladas. Nós encontramos toda a instalação em cima de uma laje pura. Não desceu porque não desceu, mas era para ter descido. Normalmente, a palavra laudo está sendo muito usada. Né? Mal usada. E mal usada. Né? Normalmente a gente tem que pedir um projeto. Um planejamento, antes. As pessoas fazem a bobagem e pedem um laudo. E na realidade não vem um laudo, vem uma declaração. Antero, uma pergunta que eu queria colocar sobre isso. Até que ponto os senhores acham que isso aí ajuda na área da vistoria de prédio? À medida em que eu possa ter uma mudança de cultura de comportamento, vamos dizer, o comportamento ser mais ético, na realidade essa norma vai chamar atenção para a ética. Né? Vai chamar atenção para a ética. À medida em que eu tenha menos deformações numa edificação,
a autovistoria vai ficar mais fácil. Mas isso é ao longo do tempo. Se você começa a ter documentação técnica das interferências da edificação, começa a ter essa documentação, começa a facilitar o trabalho para quem vai vistoriar. Né? Embora a autovistoria, as recomendações da autovistoria estejam sempre mais ligadas à manutenção do que à reforma. A autovistoria, em princípio, ela não vai recomendar uma reforma, vai recomendar manutenções. Mas, de qualquer forma, se você começa a criar essa cultura de arquivar histórico da edificação, tanto de intervenção de reforma como de manutenção, você começa a facilitar outros serviços na edificação. Facilitar outros serviços quer dizer também tornar eles mais baratos. Porque se eu entro numa edificação no escuro, eu vou ter que, né, fazer levantamentos ou fazer prospecções e o meu valor vai ser maior que se eu já tivesse isso tudo à minha disposição. À medida que eu guardo documentação, guardo histórico, eu também reduzo o custo de outras necessidades de edificação. Ter essa noção, né? Para as pessoas começarem a pensar nisso aqui. Se eu começo a arquivar toda a documentação técnica, fazer os levantamentos, no futuro qualquer serviço de edificação vai se tornar mais rápido, mais fácil, mais barato. Caran. Boa noite. Hugo Caran, engenheiro eletricista. Bem, queria aproveitar aqui a oportunidade, que na área de elétrica sempre fica um pouco a desejar quando saem essas normas, né? O que eu estou observando aqui na discussão, não podemos